Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui em São José dos Campos, uma cidade no Vale do Paraíba, e estou na sede do Instituto Jesus Cristo. E tenho tido a alegria, durante essa semana, de compartilhar com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Eu espero que todos vocês estejam bem e já focados em Cristo Jesus. Nós estamos na semana 50 e hoje é quarta-feira. E o tema da devocional de hoje é toda autoridade no céu e na terra. E a referência bíblica que nós temos hoje é João 6, do versículo 45 ao 51. E o texto bíblico diz assim: Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém? Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Vamos seguir lendo a devocional de hoje. Estamos estudando o caminho como o caminho. O caminho, letra maiúscula, como o caminho, letra maiúscula. Ele deve estar gravado em nós. Jesus disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus 28, 18. Muitas pessoas se perguntam se essa autoridade está na terra. Daniel Webster responde com palavras profundas. Tudo o que faz de um homem um bom cristão faz dele um bom cidadão. Os cristãos, quando de fato cristãos, têm autoridade na terra por sua própria aptidão para a vida. E note que a autoridade está na terra, em sua própria estrutura. Não é imposta, é inerente. Todas as leis são as leis do caminho. Isto serve tanto para a nação como para a pessoa. Pois é ordenado a nós: vão e façam discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. A nação deveria se tornar um discípulo do reino. Em vez disso, a nação age como se fosse Deus. Resultado? Os infernos periódicos denominados guerras. O acerto de contas das nações por elas agirem como se fossem Deus. Mais uma vez, Jesus disse: Eu vim ao mundo como luz. João 12, versículo 46. Ele é luz no céu? Sim, mas também é luz no mundo, agora. Em todas as situações, ele é luz e todo o resto é escuridão. Se você não crê nisso, precisará descobri-lo por meio da experimentação. É como certo professor inglês disse: por meio da experimentação do bem e do mal, descobrimos que o bem é o melhor. Ou como G.B. Shaw afirmou em referência ao perdão: o perdão é o melhor caminho. Por fim, será o único caminho. Por meio da experimentação, concluímos que Jesus é o melhor caminho. Por meio de outros experimentos, constatamos que ele é o caminho. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Lucas 21, verso 33. Por quê? Porque a realidade não pode passar, e as palavras de Jesus são a realidade destilada. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado. Lucas 20, verso 18. Se você for contra ele, terminará despedaçado. Sua vida será despedaçada, e não há exceções, pois o texto diz: todo. Se Deus fosse contra o caminho, ele seria ferido e deixaria de ser Deus. Nada pode ir contra o caminho. É como Goethe diz:
Sou parte da força que sempre deseja o mal e sempre promove o bem. O caminho triunfará. Não se pode parar nem desviar esta causa, que tem o curso daquilo que Deus fez. A oração de hoje. Ó Deus, a minha alma exulta, o invencível se apoderou de mim. Juntos, não podemos ser derrotados, pois a totalidade da realidade nos sustenta. Estamos trabalhando com o Senhor do Universo e não contra ele. Estamos, portanto, trilhando o caminho do que não pode ser derrotado. Amém. Afirmação do dia: agarre-se à rocha ou se despedace nas rochas. Interessante essa devocional que fala que toda autoridade no céu e na terra, toda autoridade no céu e na terra. E eu fiquei com uma pergunta na minha mente. Para que serve ao ser humano agir como se ele fosse um Deus? Aqui no devocional, o autor fala sobre a nação. Mas a nação, as nações, elas são dirigidas por seres humanos. Então eu trouxe para o pessoal. Para que serve ao ser humano agir como se fosse um Deus? Interessante que ele dá a resposta no devocional. Quando o ser humano age como se fosse um Deus, traz sobre si infernos periódicos conhecidos como guerra. Quantas pessoas você conhece que estão vivendo hoje guerras? Nós vemos guerras entre as nações, mas nós conhecemos pessoas que estão em guerra com as suas próprias famílias, guerras entre as famílias. Quantas pessoas estão em guerras internas com elas mesmas? Mas a questão é, Jesus, ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e Jesus, que é o caminho, ele habita dentro de nós. A devocional fala que ele é luz, e a palavra de Deus afirma isso. Jesus é luz, e a escuridão não pode apagar a luz de Jesus. O caminho que habita em nós é luz, e esse caminho, essa luz, não pode ser apagado. A escuridão não vence a luz. Quando nós tentamos ir contra o caminho, é como se estivéssemos dando murros em pontas de faca. Machucamos a nós mesmos, somos despedaçados, como o autor diz. Toda autoridade no céu e na terra, o invencível, Jesus, se apoderou de nós. Nós podemos nos agarrar à rocha e viver o dia de hoje consciente disso. Podemos viver na autoridade de Jesus e aonde nós formos, sermos essa luz. Deus abençoe seu dia. Mas quero lembrar a você que no próximo ano nós estaremos fazendo a leitura devocional desse livro aqui, Tudo para Ele, do autor Oswald Chambers. O meu está bem surradinho, mas você pode adquirir o livro nas principais livrarias da internet e caminhar junto conosco, focados em Jesus todos os dias, fazendo a leitura desse devocional. Um abraço, Deus te abençoe.